Graça e paz, irmãos e irmãs, povo de Deus. Deus é sábio e justo em todas as suas ações. Ainda que nossas mentes não consigam entender a grandeza da sabedoria e da justiça divina, devemos aceitá-la e honrá-la pela fé. Muitas das bênçãos que alcançam nossas vidas não oferecem pleno entendimento, mas mesmo assim as recebemos. E delas desfrutamos com alegria. Mais do que explicar para a nossa racionalidade como Deus age, nos reunimos para adorar com fé, na presença e na ação transformadora de Deus. Esse é o tempo de adoração. Adoremos com toda a humildade de nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Passamos agora, nesse momento, a oração de invocação. E para esse momento, o diácono Daniel estará orando. Senhor, buscamos Tua maravilhosa presença. Ajuda-nos a oferecer a Ti um culto que seja como um aroma suave em Tua presença. Seja nosso ajuntamento solene, algo aceitável diante do Senhor. E que sejamos edificados e alimentados espiritualmente pela presença do Senhor entre nós. Em nome de Jesus, amém. Adoração ao nosso Deus. Nesse momento, passamos ao nosso momento de adorar na beleza da sua santidade o nosso Deus. Totalmente digno.
os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Pai, somos totalmente gratos a mais um momento de comunhão contigo. Gostaríamos de pedir agora especificamente pela vida das nossas crianças, que o Senhor acolha em tuas mãos nossas crianças, Senhor, de maneira que elas nunca se percam, nunca se ausentem da tua companhia, da tua proteção, do teu amor. Nós estamos num mundo tão complicado, tão cheio de maldade, e cuida delas, Senhor, cuida delas. Também gostaria de pedir pela família dessas crianças, que seja amorosa, que seja acolhedora, Senhor. Cuide dessas famílias, Senhor, porque elas são muito importantes para demonstrar o amor que você ensinou a nós. Obrigado por isso, Deus. Também queria te pedir que você abra a mente das nossas crianças e coração para guardar todo o conhecimento que é da tua palavra, Senhor, que é tão boa, é tão apaixonante, e somos gratos a isso. Obrigado por tudo, Deus. Tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Nos preparando para o momento da leitura da sua palavra. E nesse momento nós vamos fazer a leitura juntamente com o presbítero Adilson no livro de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 5. Assim diz a palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5º versículo. Não julgueis para que não sejais julgados,
Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém. Passamos agora, nesse momento, para o momento de dízimos e das ofertas. Esse é o momento de você ser fiel a Deus. Deus é fiel a você. E nesse momento, você prova a sua fidelidade ao nosso Deus. E vamos, nesse momento, louvar o nosso Deus com o hino Vencendo, Vem Jesus. Senhor nosso Deus, grande é o Teu nome, Senhor, e nesse momento nós agradecemos, ó Pai, esse momento em que entregamos a Ti o que o Senhor tem dado a nós, ó Pai. Que nesse momento o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã que tem contribuído com a Tua obra. Tu és um Deus fiel, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, e que a cada dia mais o Teu reino cresça para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. E nesse momento nos preparamos para ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento, teu servo pastor estará fazendo a leitura da palavra do Senhor e trazendo aos nossos corações. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos hoje meditar num texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Antes de eu ler o texto, vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo,
agradecemos o Teu amor e a Tua graça nas nossas vidas, ó Pai. Intercedemos também uns pelos outros, ó Pai. Tem misericórdia dos aflitos, dos enfermos, dos desempregados, dos carentes, de todos os que estão padecendo sofrimento, ó Pai. Com Tua graça e misericórdia, olha para essas vidas, derramando do Teu poder que sara, que cura as nossas vidas, os nossos corações, para vivermos diante do Senhor uma vida emocionalmente, fisicamente e espiritualmente saudável, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ilumina também as nossas vidas na hora de meditarmos na Tua palavra, de maneira que a nossa meditação seja muito proveitosa e que a Tua ação seja transformadora do nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto diz o seguinte, vou ler aqui o texto, Romanos 2, de 1 a 11. Meu amigo, não importa quem você seja, não tem desculpa, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus, pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Meus irmãos, eu penso que um dos assuntos mais controversos e mal compreendidos da vida cristã seja o famoso não podemos julgar ninguém. Eu entendo que essa confusão se dá por conta de uma leitura superficial que nós fazemos do texto bíblico, somado a uma compreensão muito limitada dos significados da expressão julgar. A leitura superficial se dá pelo costume amplamente encontrado de lermos o texto bíblico de maneira fragmentada. Nos contentamos muitas vezes em interpretar minúsculos trechos da Bíblia como se essa prática nos capacitasse a entender o todo da Bíblia. Essa prática, ao longo do tempo, tem levado a cristandade a cometer e insistir em erros terríveis. A má compreensão da palavra, da expressão julgar, se dá por conta também de uma limitação do significado. Boa parte de nós entende julgar como um ato de olhar negativamente para as ações alheias, tendo que oferecer uma correção, por vezes, grosseira, até mal educada. E quando esses dois erros dão as mãos para andarem juntos,
eles desviam os cristãos do real significado do texto bíblico. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que aprender a ler a Bíblia com atenção, com dedicação e também iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Em nenhuma situação, meus queridos, é aconselhável a retirada de algumas poucas palavras da Bíblia por corrermos o risco de entendê-las de maneira que contradigam o todo da Escritura Sagrada. Esse é um erro fatal que nos leva à heresia. E nós temos que aprender a ler e entender sobre o que o Senhor está nos ensinando de fato quando nós lemos a Bíblia. Em segundo lugar, julgar não precisa ter sempre uma conotação negativa, ainda que essa seja uma das possibilidades. Nós podemos, sim, exercer um julgamento positivo também. Quem julga não precisa sempre dar nota 0. Por vezes, pode dar nota 10 também. Quando nós acreditamos que julgar deve ser sempre usar lentes negativas, nós somos levados a outro erro. Passamos a acreditar que por nos negarmos a falar o que consideramos mal de alguém, que conseguimos, por conta disso, ser pessoas que não julgam. E isso não é verdade. A realidade é que julgamos o tempo todo. Pensemos que sempre que nós usamos frases que começam com eu penso, eu acredito, eu entendo, eu acho, para mim, em minha opinião e tantas outras com sentido semelhante, que nós estamos sim oferecendo algum tipo de julgamento. Ou seja, sempre que emitimos alguma opinião, fazemos e damos algum tipo de julgamento, que pode ser bom, pode ser neutro e também pode ser ruim. E sempre que nos eximimos de dar opinião, também nós oferecemos um julgamento que é: eu julgo que não é conveniente me posicionar sobre esse assunto ou sobre essa pessoa. Portanto, nós estamos sempre fazendo julgamentos. E agora? O que a Bíblia condena, na realidade, meus irmãos, é o julgamento hipócrita somado a uma ação grosseira. Em outro texto, nós aprendemos sobre isso também. Mateus registra algumas palavras de Jesus sobre a questão do julgamento. Ele registrou lá no seu evangelho o seguinte, quando Jesus disse: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O que Jesus estava dizendo, queridos, é que será oferecida a cada um de nós a mesma medida que oferecemos uns aos outros. E essa medida não será feita por base no que nós falamos simplesmente, mas sim no julgamento que é feito em nosso coração. Jesus também ensina como é que nós devemos fazer, qual é a forma correta de fazer. Ele afirma que há uma trave nos nossos olhos, ou seja, coisas grandes e claras que existem em nós e que devem ser vistas, refletidas, analisadas por nós mesmos. Somente depois de olharmos para dentro de nós é que devemos olhar para o próximo. Para condená-lo? Não.
Jesus ensina que deve ser para ajudar as outras pessoas a trilharem o mesmo caminho. E como que nós devemos fazer isso? Da maneira que toda a Bíblia ensina, com amor, com graça e sabedoria. Então, será oferecido a nós por Deus julgamento com amor, graça e sabedoria também. O primeiro versículo aqui de Mateus não pode, em hipótese alguma, ser dissociado dos versículos 4 e 5. Esse é um erro que infelizmente nós cometemos muito. Bem, Paulo estava abordando esse assunto também com os romanos, da mesma maneira que Jesus ensinou e Mateus registrou. Paulo colabora explicando um pouco mais sobre o assunto. Paulo fala sobre a existência de um julgamento. Versículo 1 e 2, ele diz lá: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Paulo deixa claro, meus irmãos, que não importa quem nós sejamos, o lugar que nós ocupemos ou o que de importante nós façamos. Nos condenamos quando condenamos nos outros coisas que nós mesmos fazemos. Seria algo como se chegássemos diante de Deus e Ele dissesse para nós: você está condenado. E nós perguntássemos para o Senhor: por quê? E Deus responderia para nós: porque você mesmo julgou que quem faz o que você faz deve ser condenado. Meus irmãos e irmãs, não pensemos que isso tudo acontece somente quando nós falamos, não. As nossas palavras, na realidade, elas dão volume audível a um barulho imenso que já foi feito dentro do nosso coração e que foi perfeitamente ouvido e percebido por Deus. Falar talvez seja apenas um agravante daquilo que está acontecendo dentro do nosso coração. Um outro cuidado que nós devemos tomar é de não julgar as pessoas usando como medida os nossos próprios pecados. É um grande erro considerar o pecado alheio como algo muito grave, pelo simples fato de que aquele erro nós não cometemos, porque isso será feito conosco também. Uma outra pessoa vai considerar o nosso erro algo gravíssimo, pelo simples fato de que aquele erro ela não comete. Quando Paulo fala sobre fazer a mesma coisa, está falando também sobre o pecado de uma maneira geral, não somente sobre algo isolado. Seria algo como: você peca e quer condenar o outro pecador? Mas também não devemos esquecer que ações idênticas também estão inclusos no montante. Imagine só, se já é terrível condenar alguém que peca sendo pecador também, quanto pior é condenar o pecado alheio quando se peca exatamente da mesma maneira. Paulo fala sobre as medidas, versículo 2 e 3. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Meus irmãos, pensemos na importância de compreendermos bem o ensino bíblico. Muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Estão ignorando que receberão de Deus aquilo que ofereceram aos outros. Acreditam que estão em segurança, quando na realidade correm grande perigo. É preciso tomar extremo cuidado com isso. Mas Paulo também fala do amor de Deus no versículo 4. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer que você mude de vida. Como é que nós podemos nos libertar desse erro?
de julgar e interpretar e analisar e entender de maneira errada, maldosa, grosseira. Isso só é possível de acontecer pela ação de Deus em nossas vidas, como Paulo escreveu. Ele diz que nós não devemos desprezar a bondade, a tolerância e a paciência de Deus para com as nossas vidas, aliás, para com todas as vidas. Tudo aquilo que muitas vezes nós não oferecemos uns aos outros, Deus oferece a nós. Pela graça em Cristo, Ele oferece a nós. Mas Paulo diz que oferece com um objetivo bem claro, para promover mudança de vida. A ação de Deus que Paulo destaca fará com que nos tornemos pessoas boas, tolerantes e pacientes uns com os outros. Afinal de contas, meus irmãos, eu tenho certeza que é isso que nós esperamos que seja oferecido a nós. Todos nós queremos receber paciência, tolerância e ações boas oferecidas a nós, não queremos? Paulo nos ensina que isso precisa ser recíproco. Nós receberemos o que oferecemos. Se somos maus, intolerantes e impacientes com os outros, receberemos isso também na nossa vida. Mas o contrário pode acontecer, segundo Paulo, não por nossa conta e risco, mas sim pela ação de Deus por meio de Cristo em nossas vidas. Para concluir, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós não devemos nos considerar superiores uns aos outros, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, que não devemos olhar mais para o pecado alheio do que para o nosso próprio pecado, mas ensina que devemos ser humildes, reconhecermos os nossos limites e olharmos muito mais para nós do que para os outros. Quando isso acontece, bênçãos da graça divina alcançam as nossas vidas, queridos. E nós nos tornamos e nos tornaremos pessoas aptas a aconselhar, a ensinar, a conduzir uns aos outros com amor, nutrindo os melhores sentimentos uns pelos outros. Nós entendemos, meus irmãos, que esse caminho é um caminho mais longo do que simplesmente ficar repetindo a frase "eu não julgo ninguém". Principalmente quando se repete isso como se fosse uma frase mágica que afasta o julgamento de Deus das vidas. Esse é um caminho curto, um caminho errado. O caminho verdadeiro, que leva à graça de Deus, é um caminho mais longo, mas é o único caminho correto. Nós, na realidade, somos seres pensantes. Por conta disso, nós não estamos livres não de exercer julgamento. Isso é do humano, isso está na essência da humanidade. Aliás, nos diferencia do restante da criação. Tanto que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter discernimento das coisas. Discernir é saber julgar entre o certo e o errado. O que Jesus nos ensina é que nós devemos fazer isso de maneira correta, da maneira certa. Quando Deus age em nossas vidas, nós entendemos e passamos a julgar corretamente, meus queridos, com o objetivo de promover crescimento espiritual para as nossas vidas, relacionamentos mais saudáveis e colaboração na transformação de vida de cada um de nós. Então busquemos ao Senhor para saber discernir e colaborar uns com os outros da maneira correta. Amém? Deus nos abençoe. Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, nessa responsabilidade tão importante que é a arte de julgar, de discernir corretamente. E que depois de feito o julgamento ou o discernimento da maneira correta, que possamos aí sim abençoar a vida uns dos outros, buscando o crescimento, a edificação mútua
e tão importante para o corpo de Cristo, ó Pai. Que os nossos corações tenham o desejo de abençoar uns aos outros, ó Pai. Não de sermos pedra de tropeço na vida uns dos outros, mas sermos instrumento de bênção na vida uns dos outros. Ajuda-nos e ensina-nos e quebranta-nos para viver dessa maneira, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar também quando disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares e familiares, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.